Grande abraço a você, nós estamos chegando para mais um Sul Minas Esporte. É a última semana de trabalho do Poços de Caldas Futebol Clube, o Vulcão está treinando, né? Hoje à tarde, inclusive, tem um trabalho que será realizado lá no Ronaldão e o time se organizando para cumprir tabela, né? Porque tem esse compromisso diante do Tupinambás, neste sábado, 3 da tarde, lá em Juiz de Fora, e depois entra em recesso, porque não tem mais o que fazer o Vulcão, né? O Vulcão teve um caminho muito tortuoso nesta competição, trocou de treinador, foram 3 treinadores, começou aí com o Alex Silva, o time teve problemas para colocar a formatação em campo já no primeiro jogo, não tinha goleiro, entrou com um zagueiro improvisado de goleiro, e depois saiu o Alex Silva, veio o Robinson Santos, treinador que não mostrou por que veio, né? O time estava todo desorganizado. E aí sim veio o Marcelo Albino, deu uma estruturada no time. A gente reconhece o Marcelo é um treinador competente da cidade, um cara que trabalha muito bem, que tem um trabalho de organização, mas uma coisa é você ter um time organizado, outra coisa é ter um time que tem a mesma competitividade, por exemplo, de um Guarani de Divinópolis, que é a melhor campanha do campeonato, um time que tem a capacidade de jogar contra as outras equipes de igual para igual. Então, claro que uma coisa é estar organizado, e o Marcelinho organizou o time. Deu estrutura, deu confiabilidade, mas o time continuou tendo algumas deficiências na sua formatação. E jogadores muito jovens. O Marcelinho, no último jogo, colocou uma zaga que junta os 2 zagueiros, não tinha 34 anos. Para você ter uma ideia. 2 jogadores de 17 anos. Então isso pesa um pouquinho. Mas foi um time que se organizou com ele. E eu não me surpreenderia, inclusive, se nesse último jogo aí contra o Tupinambás, lá em Juiz de Fora, o Vulcão complicar as coisas lá para o Tupinambás, que já está classificado. O Tupinambás já é um dos times que estarão na segunda fase do campeonato. Resta saber apenas o percentual que ele vai obter, que ele pode até não ser o segundo, pode ser um dos melhores terceiros colocados, se perder para o Vulcão, inclusive. Mas, enfim, já tem garantida a sua classificação. Como também tem o próprio Guarani, né, que já vai ganhar mais 3 pontos agora, porque não vai precisar entrar em campo contra o Atlético de Três Corações. Então vai para 27 pontos. Então o Vulcão vai lá cumprir tabela, está treinando, vai treinar até sexta-feira pela manhã, e 8 horas da manhã faz o último treinamento no Bandolão, sexta, almoça e por volta de 11h30, meio-dia, embarca para Juiz de Fora, onde pernoita e joga no sábado à tarde. Todos os jogos da rodada serão às 3 horas da tarde. Então eu não me surpreenderia, volto a dizer, se o Vulcão voltar de lá com um bom resultado, um grande resultado. É só para cumprir tabela, é claro, mas um grande resultado. Porque se reestruturou ao longo dos últimos jogos já comandados pelo Marcelo Albino. Mas enfim, vamos aguardar. Nessa semana nós vamos trazer toda a rodada para você, vamos analisar as classificações e certamente você vai acompanhar conosco a situação de todas as equipes do Campeonato Mineiro da segunda divisão. Cumprimentando inclusive aqui, eu quero mandar um abraço, às vezes ele nos assiste lá em Uberaba, o Alex Joaquim, né, que é gerente de futebol do Uberaba, foi para lá, organizou o time e já antecipadamente garantiu também a classificação para a próxima fase. Então o Uberaba é um time que merece voltar para o módulo 2. É uma cidade estruturada, uma das grandes cidades de Minas Gerais, tem um estádio maravilhoso, que é o Engenheiro João Guido, né, o Uberabão, e o time está classificado para a segunda fase já.
tomara que chegue ao acesso, que será uma conquista valiosa, não só para o Alex Joaquim, né, que é Poços Caldense, mas também e principalmente para uma cidade que não merecia estar hoje na segunda divisão. Tem uma história linda, né? Revelou grandes jogadores, né? Na história do Uberaba, né? Tonzinho, né? E tantos outros jogadores, né? Não vou ficar aqui enumerando todos, né? O Modesto, zagueiro, que jogou no Atlético Mineiro, né? O Diron, goleiro, que brilhou no próprio Uberaba, depois jogou também no Juventus. Enfim, inúmeros jogadores que fizeram história no Uberaba. Pode estar voltando para o módulo 2 e quem sabe um dia na elite novamente do futebol em Minas Gerais. Grande abraço ao nosso amigo Alex Joaquim. Olha, eu queria falar também aqui da Libertadores Feminina, porque ontem a gente falava que seria um jogo difícil e foi, mas o Corinthians furou o bloqueio, que é uma marcação cerrada que o Boca Juniors feminino coloca em campo. E as brabas do Corinthians, lá no Paraguai, né, onde está acontecendo a Libertadores Feminina, elas venceram por 1-0. Então, uma bela vitória. O Corinthians já é finalista do campeonato, já vai de novo disputar o título da Libertadores Feminina. O Corinthians, que é campeão, que é o time campeão da Libertadores Feminina, e espera hoje a decisão entre o Santa Fé e quem que joga hoje? Santa Fé, Independente da Dragonas, que é a formatação feminina do Independente del Valle. Então, hoje, Santa Fé, Independente da Dragonas, quem vencer faz a final da Libertadores Feminina com o Corinthians. Eu lembro que se houver empate nos 90 minutos, decisão por pênalti, né? E quem vencer, logicamente, vai para a fase seguinte, que é a final da competição. Então o Corinthians, com mérito, tem um time muito bem organizado. Quando perdeu o Arthur, né, que era o técnico, que hoje está na seleção feminina, o Arthur Elias, muito se falou que o Corinthians poderia perder, né, aquela conotação de time forte. Pelo contrário, manteve e está aí mais uma final da Copa Libertadores Feminina. Bom, gente, daqui a pouquinho nós vamos falar das eliminatórias sul-americanas. Mas vamos fazer o seguinte, vamos para um primeiro bloco de intervalo e eu volto então, porque além das eliminatórias, tem muita coisa para a gente falar aqui também. Até já. O Plano São Luís não para de crescer. Depois de revolucionar o mercado de planos funerários e se tornar uma referência em cuidado humanizado, apoiado pela tradicional floricultura da região e com o único centro de tanatopraxia da cidade, a São Luís foi mais longe e abriu um velório todo novo, com capelas e ar-condicionado na Zona Sul. Agora, a São Luís comprou o Cemitério Parque e já fez diversas melhorias. Plano São Luís, esse é de Poços, esse eu confio. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. Muito bem, nós estamos de volta para falar agora das eliminatórias sul-americanas, né? O Brasil ontem, a gente já previa que não teria muita dificuldade para vencer a equipe do Peru, né? Até porque o Brasil, depois daquela vitória contra o Chile principalmente, estava muito confiante. E ontem nós tivemos, vamos ver primeiro os resultados da rodada, né? Olha, ontem nós tivemos 3 goleadas, além da goleada do Brasil. Nós estamos vendo ali, ó, a Colômbia goleou o Chile por 4-0. Eu até ouvi muitos cronistas ontem falarem assim, pô, o Brasil com muita dificuldade ganhou do Chile por 2-1.
e a Colômbia aplicou uma goleada de 4-0. Gente, cada jogo é uma história. O Brasil jogou lá no Chile contra a seleção da casa, que jogou fechadinha, que o Brasil encontrou muita dificuldade. Ontem, o Chile, eu não podia mais pensar em ficar trancado, fechado, se abriu e levou uma goleada de 4-0. Então, cada jogo é uma análise que a gente tem que fazer. Essa história de o Brasil teve dificuldade para ganhar de 2-1 e a Colômbia goleou. Da mesma forma, o Peru ganhou o último jogo e foi goleado pelo Brasil ontem. Então, não tem... Esse tipo de análise é uma análise equivocada, né? Então, Colômbia 4, Chile 0. Paraguai 2, Venezuela 1 de virada. O Uruguai, a crise estabeleceu na seleção uruguaia. A gente já tinha falado isso aqui. O treinador, o Bielsa, ele não tem se dado bem com alguns jogadores da seleção do Uruguai. Muitas críticas e começou a refletir dentro de campo. Ontem, lá em Montevidéu, o time não foi além de um empate diante do Equador em 0-0. E o Brasil, por um gol, não tomou o lugar do Uruguai na classificação geral. Daqui a pouco nós vamos ver. Então, 0-0. A Argentina, com 3 do Messi, goleou a Bolívia por 6-0. Já era previsto também que a Argentina não teria dificuldade, né? Como o Brasil não teve também diante do Peru, 4-0 ontem lá em Brasília. Bom, depois dos jogos, a classificação ficou assim. Vamos conferir a classificação das eliminatórias sul-americanas. A Argentina foi para 22, é a grande líder das eliminatórias da América do Sul. A Colômbia tem 19, o Uruguai chegou a 16 com o empate de ontem, o Brasil pulou para 16 e o critério de desempate não é pelo número de vitórias, como no Campeonato Brasileiro, por exemplo. É pelo saldo de gols. Então o Brasil tem uma vitória a mais que o Uruguai, mas tem um saldo de um gol a menos. Nós já estamos vendo ali, o Uruguai tem 7, o Brasil tem 6. Se o Brasil marcasse mais um golzinho ontem, e poderia ter feito isso, estaria hoje na terceira posição. Mas isso não muda muito não, porque o próximo adversário do Brasil em novembro será o Uruguai, e esse jogo acontece no Brasil, em Salvador. Então o Brasil está em quarto pelos critérios de desempate, e aí tem o Equador com 13 junto com o Paraguai. Seriam as 6 seleções que teriam vagas garantidas na próxima Copa do Mundo. E a Bolívia, em 7º lugar hoje, disputaria uma repescagem, né, vamos dizer assim, e poderia também chegar à próxima Copa do Mundo. Só depois viria a Venezuela, que tem 11, o Peru meia dúzia e o Chile tem 5 pontos. Bom, são os resultados aí das eliminatórias e a classificação das eliminatórias. Vamos ver os 4 gols do Brasil ontem. Os 2 primeiros foram de pênalti, né? Aí foi um pênalti claro, né? O cara meteu a mão na bola. Então não tem reclamação. O juizão falou que tinha batido no peito, mas ali, visivelmente, o cara deu uma ajeitada com a mão. E aí o primeiro gol do Brasil, né? Muito bem cobrado, né? No canto, não tem chororô, né? E ele cobrou o segundo também, outro pênalti. Aí o jogador do Brasil foi calçado e, de novo, outro pênalti. Ele mudou de canto, o goleiro acertou o canto, mas, de qualquer maneira, o Brasil fez 2-0, né? Depois nós tivemos um golaço do Andrés, né, que tem dupla nacionalidade, né? Ele é belga, brasileiro. Ele pegou um voleio sensacional no cruzamento que veio do setor direito e saiu pro abraço, né? 3-0 para o Brasil. E o quarto gol, o garoto Luiz Henrique, que entrou e que teve uma participação muito boa de novo. Aquela coisa que ele faz muito bem, ele corta para dentro, que ele é canhoto, e se deixar ele cortar e bater com a canhotinha, um abraço. Ele fez um gol, talvez até um pouco mais difícil do que esse no jogo contra o Chile, e repetiu a dose ontem. Ele ajeitou para a canhotinha dele, que é a boa, fulminou fazendo 4-0.
4 gols do Brasil ontem, 4-0. E o Dorival Júnior falou de algumas trocas, por exemplo, com colocação de jovens jogadores. Muito se perguntou sobre isso, mas parece que já estava programado ele fazer esse tipo de alteração já antes mesmo do jogo lá contra o Chile. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Primeiro, não foram testes, já foram definidos isso, anteriores até a primeira partida, era uma decisão nossa. Segundo ponto, Wanderson realmente tem um poder de ataque interessante. Nós temos que buscar um equilíbrio pelo setor, até porque a presença do Danilo ali, como um terceiro homem de marcação, tem sido muito importante. Um jogador que tem uma experiência muito grande e que tem nos ajudado nesse momento de transição que estamos passando. O capitão da equipe amanhã será o Marquinhos, e eu espero sim um rendimento satisfatório daqueles que estão, e que possamos ter uma atuação em excelente nível, melhorando a cada momento, já que esse é o principal objetivo nesse instante, buscarmos aí um resultado respeitando muito o nosso adversário, que também vem num processo de recuperação. Então é isso aí, né? Ele já previa isso, inclusive antes do jogo contra a seleção peruana, né? E ontem ele usou a mesma ladainha, que já estava programado isso, que ele colocou esses jogadores, que já vinha uma programação anterior com a própria seleção brasileira, né? Bom, então é isso. E vamos falar agora do Campeonato Brasileiro da Série B. A Série B, que tem jogo hoje, mas nós vamos começar falando da classificação. Olha, o líder é o Santos, tem 56 pontos ganhos. Em segundo lugar está o Novo Horizontino, com 54. Aí vem o Sport com 53 e o Mirassol com 50. Então essas são as 4 equipes que hoje estariam na Série A do Campeonato Brasileiro. Claro que tem mais times brigando ali, né? O Vila Nova com 49, o Ceará e o América Mineiro com 48. Estão ali na bica para entrarem também no chamado G4. Então são os principais times hoje da classificação do Brasileiro da Série B. Aí depois nós temos o Coritiba com 44, o Operário de Ponta Grossa e o Avaí com 43, o Amazonas com 42, o Goiás com 41, e aí tem o Paysandu e o Botafogo de Ribeirão Preto com 36, a Ponte Preta com 35 e a Chapecoense com 34. E na zona da degola, a zona vermelha, o CRB, junto com o Brusque com 33 pontos, o Ituano com 31 e o Guarani, que continua na lanterna, hoje tem 28 pontos ganhos, mas tem 6 ainda atrás da Chapecoense, que é a primeira fora da zona vermelha do campeonato, né? Então é a situação do campeonato na classificação. Hoje tem jogo, né? Hoje tem a Chapecoense recebendo o Santos lá em Chapecó. Então o Santos, o líder, jogando, se a Chapecoense perder, pode entrar na zona da degola. Então vai ser um jogo interessante. O Santos tem vários desfalques, então é a chance da Chapecoense surpreender o Peixe lá em Chapecó. E nós teremos também um jogo amanhã, lá em Belo Horizonte, lá no Independência. O América recebe o Goiás. 2 jogos serão na sexta-feira. O Brusque pega o CRB lá em Brusque, né? Está jogando em casa de novo. O Amazonas, lá em Manaus, enfrenta o Avaí. No sábado serão 3 jogos. No sábado nós teremos em Goiânia, Vila Nova e Coritiba. Em Mirassol, um confronto de 2 equipes que estão pleiteando o acesso. O Mirassol enfrenta o Novo Horizontino e o Ituano, lá em Itu, pega a equipe do Ceará. E nós temos ainda mais um jogo, mais 3 jogos, aliás, acontecendo no domingo. No domingo nós teremos lá em Ponta Grossa, no Paraná, o Operário enfrentando o Paysandu. Em Campinas, o derby. E pode ser que os dois morram abraçados, hein?
A Ponte Preta joga no Moisés Lucarelli diante do Guarani. E lá no Recife, o Sport pega a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto. É a situação do Campeonato Brasileiro da Série B. Você está perguntando sobre a Série A? Daqui a pouquinho. Tem mais um pequeno bloco de intervalo e a gente volta para o último bloco informativo, onde está incluída, inclusive, a Série A do Campeonato Brasileiro. Até já. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. No mês do cliente, a Telemídia tem um presentão pra você. A assinante Telemídia tem ponto extra de Wi-Fi com a rede Mesh a partir de R$20. É Wi-Fi na casa toda, com a tecnologia Mesh a partir de R$20 por ponto. No mês do cliente, dê um upgrade na sua internet, com os melhores planos Telemídia mais a tecnologia Mesh. Telemídia com a rede Mesh é Wi-Fi na casa toda. Muito bem, nós estamos de volta e hoje tem jogo da Série A também, mas antes vamos ver como é que está a classificação da principal competição nacional. O Botafogo do meu amigo Dr. Glaucir Antunes Modesto é o líder, 60 pontos, está firme na liderança o Fogão, hein? Não está perdendo o foco esse ano não, 60 pontos ganhos, em segundo está o Palmeiras com 57, em terceiro, olha que campanha linda do Fortaleza, hein? 55. Só aí vem o Flamengo na quarta posição com 51. Tem ainda o São Paulo com 47 e o Internacional com 46. São os times brigando lá em cima pela vaga da Libertadores. Lembrando que os dois últimos ali brigam pela pré-Libertadores, mas pode mudar isso. Podem entrar direto na fase de grupos da Libertadores. E aí vem depois os times da Copa Sul-Americana. O Bahia com 45, o Cruzeiro com 43, o Atlético Mineiro com 40, o Vasco com 37, o Grêmio e o Criciúma com 35. Na zona neutra, Bragantino e Juventude com 34, o Atlético Paranaense com 31 e o Fluminense está ainda beirando a zona do rebaixamento ali com 30 pontos. E na zona vermelha, o Vitória tem 29, o Corinthians também tem 29, o Cuiabá com 26 e o Atlético lá de Goiás, o Atlético Goianiense, tem 21 pontos ganhos. É a situação da classificação do Campeonato Brasileiro da Série A, que tem 2 jogos hoje, como eu falei, hoje lá no Morumbi, aliás, esse jogo vai ser em Campinas, não vai ser no Morumbi não, vai ser em Campinas, São Paulo e Vasco. Então o torcedor lá de Campinas, aquele que torce para o São Paulo e para o Vasco, tem a chance de ver esse jogo acontecer lá no Brinco de Ouro da Princesa. E lá em Fortaleza, Fortaleza e Atlético Mineiro. 2 jogos amanhã. Nós teremos o Flamengo, é o Fla-Flu, né? Lá no Maraca. Flamengo e Fluminense. E o Corinthians, que vai receber o Atlético Paranaense lá na Arena do Corinthians. 3 jogos também na sexta-feira. O Atlético Goianiense pega o Cuiabá em Goiânia. O Botafogo, lá no Rio, enfrenta o Criciúma, lá no estádio Newton Santos. E o Cruzeiro, lá no Mineirão, joga diante do Bahia. Outros 2 jogos no sábado, no Beira-Rio, Internacional e Grêmio, é o Grenal, que acontece no Beira-Rio. E lá em Salvador, no Barradão, o Vitória pega a equipe do Bragantino, sendo que um jogo fecha a rodada no domingo. Em Caxias do Sul, o Juventude enfrenta a equipe do Palmeiras. Passada a régua no Campeonato Brasileiro da Série A. Olha, eu recebi uma informação do meu amigo Meloto, que é o diretor de futsal da Caldense. É meio cedo para a gente falar ainda, mas já vou começar a divulgar, porque é um evento grandioso para o Master Futsal, né? Já que nós vamos ter aí, olha, no dia 30 de novembro,
10h30 da manhã, um amistoso de futsal master. São times 50 mais e 40 mais. E vai ter vão acontecer preliminares também, a partir das 8 da manhã. Isso aí vai acontecer no Ronaldo Junqueira, no ginásio do Ronaldo Junqueira da Caldense. Então, Caldense e São Paulo Futebol Clube. Claro que nós vamos voltar a falar sobre isso, porque o jogo será no dia 30 de novembro. Mas o Menotti é um cara organizado, já elaborou todo o sistema de divulgação, que vai ser um grande espetáculo para quem quer ver em ação grandes jogadores do passado no âmbito do futsal. E já que nós estamos falando de Master, sábado agora também tem um Master, agora no futebol de campo, né? Entre a Caldense e o Master Ubatuba. Então o pessoal está deixando a praia, vem aqui para Poços de Caldas e o jogo será lá no CT Ninho dos Periquitos, neste domingo, 10 horas da manhã. Só que vai acontecer uma preliminar a partir das 8 horas também, preliminar entre outras equipes aqui da própria Caldense. Então, amistoso de futebol master, agradecendo ao Chifrinho, que é o diretor de master do futebol lá da Caldense, nos passando a informação aí. Bom, ontem nós falamos da maratona Rota do Vulcão XCO, que vai agitar aí o Cristo, né? Então, o maior festival do sul de Minas, essa maratona Rota do Vulcão, que vai acontecer com uma festividade muito grande. Essas imagens que nós estamos vendo aí é de um dos atletas que fez esse registro no ano passado. E nós estamos trazendo aí para ilustrar, para você ver que interessante, né? Que temos inclusive a pista, né? Uma pista maravilhosa, ó. É o Parque do Cristo, né? E com todo o seu trajeto, muito legal mesmo. Então, parabéns aos organizadores que organizam um dos grandes eventos do ciclismo, né? Porque é ciclismo isso aí também, né, gente? Aqui em Poços de Caldas, a Maratona Rota do Vulcão XCO, um nome espetacular, né? Rota do Vulcão, que nos remete à história que nós temos aqui com resquícios vulcânicos aqui na nossa região, né? Muito legal, muito bacana isso aí. Bom, eu queria também falar do campeonato amador da Série B. Nós falamos ontem da Série A e eu prometi que ia trazer os resultados aqui da Série B. Então, estou trazendo. Ó, nós tivemos no domingo, lá no Córrego Dantas, na primeira rodada, Palmeiral, no dia 13, né, esse jogo aí, dia 13 do 10. O Palmeiral foi goleado pelo Chiqueirão por 4-0. Grupo G, né? Tivemos também o Redentor Poços perdendo para o Córrego Dantas, lá no Bandolão, também domingo, pelo Grupo F, 4-2 para o Córrego Dantas. Olha que goleada, hein? O 3 Barras ganhou do Real Mineiros por 10-1. O jogo aconteceu também no Bandolão, no último domingo, pela segunda rodada do Grupo A. E também outra goleada homérica, né? O Sport bateu o América Poços por 13-0. Esse jogo aconteceu no Córrego Dantas, pelo Grupo A, segunda rodada. E pela primeira rodada, o São Gonçalo perdeu para o Chivas por 3-0 no Bandolão, também no domingo, dia 13, pelo Grupo F. Pelo Grupo G, também pela primeira rodada, o Laranjeiras goleou o Chelsea Poços por 5-1 lá no Córrego Dantas, domingo. Então foram os resultados que nós estamos devendo aqui para você e trouxemos hoje para ilustrar e finalizar o nosso programa de hoje. Convidando você para que esteja conosco sempre, a partir do meio-dia, com o nosso Sul Minas Esporte. Grande abraço e até a próxima.